com chave de ouro, com a cúpula da cultura, pelo menos na minha opinião, que é a poesia. E para falarmos de um grande poeta da dinastia Tang, de Li He, temos aqui o professor e poeta também Yao Jingming, que todos nós conhecemos, que tem feito um trabalho extraordinário na divulgação também da poesia portuguesa em chinês. Nós somos todos devedores dele, desse trabalho fantástico ao longo dos anos, e que nos vai falar de Li He. Portanto, eu sem mais delongas, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Também obrigado pelo convite. É difícil e também muito bom reunirmos nós aqui no tempo tão difícil, não é? Então, por causa da epidemia. Mas a poesia que nos tira a máscara para respirar um bocado o ar fresco de poesia. Dizem que lendo a poesia pode aumentar a imunidade contra o vírus. Por isso, temos de ler mais poesia. Ok. Acho que, então, começo por dar parabéns ao Carlos, também a editora Livros do Meio, não é? Ainda lembrei, não é? Nós dois discutimos como arranjar esse nome para a sua editora. Sim. Parabéns, então, por esta iniciativa e também pelo lançamento de mais uma antologia da poesia chinesa. Antes desse livro, já tinhas publicado uma antologia de Han Shan, antologia de Tao Yuanming, também uma antologia bastante volumosa, então 50 poemas da poesia clássica chinesa. E agora, então, temos essa nova edição, antologia de poemas de Li He. De facto, ao longo dos anos, Carlos, claro, então, ele trabalha de uma forma moderada, né? Mas tem feito um trabalho fantástico. Por isso, acho que o trabalho dele tem que ser mais reconhecido. Até acho que Carlos, né, então, é uma pessoa que merece muito ser condecorado pelo governo. Não sei, alguém está presente, alguém do governo, mas acho que é bom passar essa mensagem para o governo, tá? Sim, porque o trabalho dele tem que ser bem reconhecido. Se o governo Macron não fizer isso, então vou tentar falar com o governo central chinês. Ok, pronto. Falando deste livro, Palavra do Mundo, só agora eu, então, tenho o livro na mão. Li He, então, poeta da dinastia Tang, ao lado de outros nomes muito conhecidos, tais como Li Bai, Wang Wei, Bai Jiuyi, cujos poemas, então, já foram traduzidos para português. E este poeta, então, é a primeira vez que entrou na língua portuguesa. Gostou muito, então, desse livro, o tamanho do livro, pequenino, acaba simples, né? Mas muito bonita. Sim. E o título, claro, foi arranjado pelo tradutor, né? O título, acho que aqui são dois conceitos
nos chineses, balada, tá bom? É uma forma de poesia ocidental. Claro, Li He, então, costuma fazer poemas ao estilo antigo, digamos, Yue Fu, mas se calhar nada a ver com balada, sim. Balada. E também mundo, não é? É o termo. Acho que no tempo de Li He não existe este termo, mundo. Então, naquele tempo, se calhar, não é? Então, diziam sob o céu. Sob o céu. Sob o céu quer dizer o mundo. O mundo para nós é um conceito novo, talvez introduzido do Ocidente. Tá? Também temos outro conceito, então, conquista o céu, tá? Fronteira do mundo. Ok. Rui Cascais, também conheço há muito tempo, então, ao longo dos anos, persiste em traduzir poetas chineses e ter feito um trabalho admirável. Sim. Esse livro, portanto, mesmo para o leitor chinês, a poesia de Li He não é fácil de compreender, porque ele é considerado como um talento demoníaco, né? Sim. Faz a poesia de uma forma muito inovadora, diferente de outros poetas do seu tempo. Ele tem coragem de quebrar o canon. Ou, quer dizer, ele não respeita tanto a tradição literária daquele tempo. Isso é uma atitude muito corajosa. Claro, ele morreu muito prematuro, acho que aos 27 anos, né? 26. Mas deixou muitos poemas. Hoje em dia, não é? Se calhar, ele não é tão lido como Li Bai, como Bai Jiyu, porque é um tipo de poesia, digamos, erudita. Olha, portanto, então, quando folheamos esse livro, então, encontramos tantas notas, acho que qualquer leitor português, não é? Sem consultar essas notas, não consegue compreender esses poemas, porque a poesia dele, então, está cheia de mito, lenda, história, essas coisas. Por isso, então, o tradutor, para facilitar a compreensão do leitor, né? Então, fez uma investigação muito profunda. Eu li algumas notas, né? Então, de facto, então, algumas notas, né? Então, eu não tinha conhecido. Sim. Se eu ler esse poema, também tinha de fazer pesquisa para compreender, então, esses mitos ou lendas, histórias. Rui Cascais disse que a sua tradução é uma tradução de outra tradução, né? Claro, ele não domina muito bem chinês. Se há pessoas que defendem, então, tradutor tem que traduzir a partir da língua fonte. Mas eu não concordo com este ponto de vista, sobretudo em termos da tradução de poesia. Olhe, aquele poeta americano, Ezra Pound, também não domina muito bem chinês. Mas, até hoje,
a tradução da poesia clássica chinesa, quando falamos da tradução da poesia chinesa, então continuamos a falar muito a tradução feita por ele, porque ele tem uma grande capacidade de recriar a poesia chinesa. Por isso, então, a partir da sua tradução, começou a ocorrer, né, aquele movimento literário, imagismo. Esse corrente literário, então, foi influenciado muito pela poesia chinesa, sobretudo pela poesia feita por Ezra Pound. Quer dizer, se o tradutor tiver suficiente sensibilidade para com a palavra, se ele tem capacidade para tornar o poema bom na língua fonte, então, tornar outro poema igualmente muito bom na língua de chegada, acho que então pode ser uma tradução bem sucedida. Se o tradutor não domina bem a língua fonte, não há problema. O mais importante é manter o poema, manter a sua qualidade na sua língua de chegada. Isso acho que, então, é o ponto mais importante para a tradução de poesia. Por isso, a tradução dele, ao meu entender, é uma vitória, porque aproxima do leitor português para compreender, conhecer este poeta tão distante de nós. Por isso, a tradução dele, então, ganha muito. Mas também tenho de dizer, então, a tradução, sobretudo a tradução da poesia chinesa, porque são duas línguas tão distintas entre si, chinês e português. Então, a tradução também está continuada, aberta. Olha, então, qualquer poema em chinês é muito musical, porque são rimados, cada verso tem os mesmos caracteres, ou, digamos, tem as mesmas sílabas, o que produz uma música muito, muito agradável. Mas esse aspecto perdeu-se na tradução. De facto, entre chinês e português, sobretudo falando da tradução de poesia, existe a questão de intraduzibilidade. Há coisas que não são traduzíveis, como este aspecto musical. Não consegue ser traduzido do chinês para português. Isso também acontece com a tradução do soneto de Camões para chinês. É a mesma coisa. Também se perdeu esse aspecto musical. Portanto, porque o soneto também joga de forma tão rigorosa, né? Então, os sons, então, rima, etc. É a mesma coisa. Mas, então,
aquela parte traduzível, não é? Então, acho que o tradutor, não é, fez muito bem, fez muito bem. Então, eu posso ler um poema muito curto, traduzido por ele. Não sei que página. Na página 32, o poema só tem 4 versos. Eu leio o primeiro em chinês. 渺渺沉水烟，乌低夜阑景。曲招芙蓉波，腰围白玉冷。Aqui, então, o segundo e o quarto verso, né, são rimados. Mas este efeito musical, né, perdeu-se na tradução. É impossível manter, então, este efeito musical da língua fonte. E depois, né, então, em chinês, né, os últimos 2 versos, né, são muito ambíguos. Nem apareceu o sujeito. Aqui em português, né, então, o sujeito, o último verso, né, então, não. Terceiro, lotos entre ondulações no charco curvo. Quarto verso é jades brancos à cintura golpeiam frios. Acho que ele traduziu muito bem. Ao escolher, né, o termo golpeiam, eu gostei deste verbo. Mas em chinês, não é, essa ambiguidade evoca muito, evoca a imaginação do leitor. Para facilitar a leitura, o tradutor colocou uma nota. A segunda nota é assim: uma rapariga senta-se a sós no seu quarto, aguardando o seu senhor. Ele também não tem certeza. Ou talvez o cavalheiro nobre, ainda fora, após uma rija noite de álcool, espera pela autora que o chamará à corte. Mas para o leitor chinês, né, então, embora a superfície, né, então, da palavra é muito ambígua, compreendemos aqui o sujeito é porque o título, né, já evoca isso, é um jovem da família nobre. Portanto, teve uma festa até meia-noite, então, e depois, então, à noite, então, está a ficar frio, ele sente o frio, que ele leva consigo o jade, sim, essa ideia. Por isso, então, isso também é uma questão muito difícil de traduzir. Olha, portanto, a nossa língua, sobretudo a linguagem poética, não é, portanto, caracteriza-se pela ambiguidade. Por isso, dizer que o chinês não serve para fazer contratos, porque falta precisão. Por isso, o doutor Rui Cunha nunca aprendeu chinês. Não é uma linguagem, não é uma língua para lei, ok? Mas essa ambiguidade, não é, então, na nossa língua, para o poema é uma coisa lindíssima.
Mas quando o poema chinês traduzido para chinês, às vezes o tradutor é obrigado a traduzir com muita precisão. Tem que identificar. Aqui então não tem sujeito, temos que colocar. Aqui então, aliás, não temos tempo, não temos conjugação verbal. Por isso, em português, então, tudo tem que ser muito claro. Às vezes, esta clareza prejudica a beleza do poema. Tá. Mas pronto, então, claro, há coisas intraduzíveis, mas conseguimos compreender-nos pela poesia. Tá? Se calhar, então, musicalidade e a forma, a rima, tudo isso está perdido, mas conseguimos compreender o que um poeta pretende dizer. Se calhar o poeta da dinastia Tang fala da lua, mas essa lua, hoje em dia, continua a nos iluminar. Aliás, então, tantas coisas, então, temos a mesma imaginação e a mesma maneira de evocar, sugerir. Ok. Enfim, como Eugênio de Andrade, então, disse, afinal, então, somos da mesma tribo de poesia. Obrigado. É tudo. Quer fazer algumas perguntas a este momento? Não? Sim, aqui, por favor. Era uma pergunta muito rápida. Há 2 dias tivemos uma apresentação sobre pintura chinesa. E naquela altura eu já devia ter perguntado sobre a relação entre pintura e literatura. Agora, com os textos e podendo ler, e vendo como a natureza passa para os textos, como os elementos naturais, a água, os vegetais, os montes, os animais, como tudo isso passa para a poesia. A minha pergunta é a seguinte: essa relação que eu vejo é mesmo verdade? Ou seja, há mesmo uma relação entre a pintura clássica chinesa e a poesia? Ok, temos o princípio, uma frase muito conhecida. Então, na poesia, há pintura. Na pintura, há poesia. Acho que Sim, é o princípio bastante valorizado pelo poeta Wang Wei. Wang Wei, esse poeta taoísta, também Chan. Ele próprio também é pintor. Por isso, olhe, portanto, então, os poemas dele, então, sempre evocam uma imagem da pintura. Aliás, então, a nossa pintura, o quadro, geralmente, portanto, não só imagem. Portanto, o pintor pode, geralmente, sim, antes, então, geralmente, os pintores também são poetas. Como, geralmente, os funcionários públicos são calígrafos. Hoje em dia, acabou.
Portanto, então, no quadro, o pintor também, então, põe carimbo e também pode fazer o poema para acompanhar o seu quadro. Por isso, essa relação é muito intensa, sim. Tá. Ou então, sim. E hoje em dia, né, esse princípio continua a influenciar os pintores de hoje. Obrigada, boa tarde, gostei muito de o ouvir, mas quando falou acerca da tradução da poesia, a tradução feita por um ocidental de uma poesia de origem chinesa, de matriz chinesa, a diferença cultural influencia a nossa forma de ser, obviamente, e também influenciará, digamos assim, a tradução, porque ele está a fazer ao mesmo tempo uma reinvenção daquilo que está a ler, está a fazer uma interpretação, não é? Mas também há casos em que há a tradução a partir de uma tradução já feita. Digamos que essa segunda tradução perde muito, na sua opinião, relativamente ao original, já que a primeira também pode perder, e vamos assim num sentido decrescente, ou pode haver um caso em que essa interpretação é tão bela, tão acima de tudo, que consegue recriar a poesia original? Acho que falando da tradução da poesia, não é? Então, o tradutor, não é? Então, tem mais margem para recriar. Olha, portanto, no Brasil, não é? Há um poeta, também tradutor, muito conhecido, que se chama Haroldo de Campos. Ele traduziu a poesia chinesa seguindo o seu princípio, isto é, reimaginar a poesia chinesa ou transcriar. Aliás, ele foi influenciado pela poesia concretista e na tradução dele, claro, tudo é português. No meio da tradução, ele inseriu alguns caracteres chineses. Por isso, essa forma é muito visual. Também, portanto, é capaz de levar então o leitor, então, a saber como é então a imagem da escrita chinesa. Acho que é uma forma bastante criativa para traduzir a poesia chinesa. Eu, pessoalmente, gostei imenso, porque é como um poema concretista. Essa visão, esse efeito de visão é lindíssimo. Em português, depois, então, no meio, alguns caracteres chineses, a lua ou o sol. Aliás, então, alguns chineses são pictogramas, então, e depois, então, é uma combinação muito poética, muito linda. Por isso, recriar é importante para tradução de poesia, mas nem todos os tradutores, então, têm capacidade para recriar. Às vezes, então, o péssimo tradutor pode estragar o poema de grande qualidade com sua chamada recriação. Eu também gostava de dizer uma coisa sobre isso, porque, pronto, tenho trabalhado nesta área já há algum tempo. E aquilo que eu noto é, há poetas, e nem estamos a falar do chinês, estamos a falar, por exemplo, de traduções do alemão para português. Eu já conheço alguns poemas que foram traduzidos por pessoas que sabem imenso alemão, mas de facto não são poetas. E traduzem literalmente o que lá está escrito, ou julgam traduzir literalmente o que está escrito, e resulta numa coisa horrível, ou pelo menos sem graça.
e depois, se calhar, pessoas que até não compreendem a língua de origem ou compreendem menos bem, ou não são eruditos naquela língua, mas que, por exemplo, têm 4, 5 traduções ao lado já de noutras línguas e que sabem, e porque são poetas e porque sabem, e têm aquele ritmo, aquela capacidade e sensibilidade para se meter na pele do autor original, e que fazem uma tradução muito mais bonita e muito mais, se calhar, próxima do original, mantendo a musicalidade, mantendo a beleza das imagens, do que uma tradução logo ali literal, palavra por palavra, do que estava no original. Portanto, parece, no caso da prosa não é bem assim, mas no caso da poesia parece muito claro que tem que haver uma transcriação e que o tradutor final, penso que tem que ser um poeta também, porque senão a coisa seca, murcha, e fica só uma tradução do sentido sem qualquer ritmo ou beleza que é fundamental na poesia. Curiosamente, acho que me encontro numa situação privilegiada para, dada a minha experiência, sintetizar aquilo que foi dito pelo Iau, a questão colocada pela Sara Augusta e aquilo que o Carlos Moraes José acaba de exprimir também. Ou seja, tendo começado a publicar alguma da minha poesia, quando decidi que o último livro editado, que foi o ano passado, por iniciativa do Instituto Cultural, fosse não apenas em português, mas trilingue, ao ler a tradução para inglês, que tecnicamente estava corretíssima, senti precisamente ali a falta da musicalidade. Então permiti-me fazer uma revisão poética da tradução do inglês, sabendo ainda por cima que tinha sido ela a base depois para a tradução para o chinês. Ou seja, no fundo, a tradução para o chinês teve que levar alguma reformulação, a que o Iau, felizmente, teve acesso antes da impressão e que me sossegou, digamos, a opinião do Iau acerca da qualidade da tradução para o chinês. Agora, falando de poesia e de pintura, tendo, como sabem, muito recentemente, aproveitando este confinamento a que nos forçaram a gravidade, não é? A situação da pandemia que temos vivido. Curiosamente, de uma forma muito semelhante como desde sempre a poesia me sai de cá de dentro e tenho compulsivamente que a colocar no papel, primeiro, continua a ser o primeiro suporte privilegiado daquilo que eu escrevo em termos de poesia. Esta oportunidade, esta vontade de começar a pintar sem experiência prévia, sem formação, eu acho que aquilo que eu produzi em termos de pintura e que tenho tido a felicidade de ouvir opiniões de agrado em relação àquilo que eu consegui produzir, acho que aconteceu se calhar também da mesma forma que a palavra para os poemas. E se calhar com a vantagem, em relação à poesia, em relação à palavra escrita, se calhar é uma linguagem muito mais universal. E não só universal, mas também como uma poesia, ou ainda mais do que a poesia, permitindo toda uma série de interpretações e de leituras diferentes. Portanto, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Não, era uma questão que e tu disseste que o chinês era, digamos, mais evasivo, não é? Portanto, digamos, evocava na tua perspectiva. E o que acontece, isto era uma dúvida que eu tenho há muito tempo, quando se lê a tradução da poesia chinesa, o que é que acontece? Há muitos elementos, nós chamamos os elementos concretos. Por exemplo, montanha, árvore, sei lá, poucos adjetivos, poucos verbos ligados a sentimentos, a palavra saudade, a palavra amor, a palavra
paixão. Portanto, tudo isto, nesta perspectiva, parece um contrassenso, porque, por exemplo, o chinês, na minha cabeça, é sempre uma linguagem lógica, talvez não tanto como o alemão, mas é uma linguagem concreta e não tão evasiva ou evocativa, percebes? Ok. De fato, com Maria José, né? Então temos uma discussão há muito tempo sobre como traduzir a palavra paixão para chinês. Amor, né? Então temos tradução também, mas paixão, né? Então, pessoalmente, eu não consigo traduzir bem esta palavra. Claro, paixão também quer dizer sofrimento, né? Então, mas paixão, quando o homem, sim, quando você fica apaixonado, né? Então, essa paixão, então, acho que eu sou tradutor com experiência, mas não consigo encontrar o termo muito adequado para traduzir, então, o conceito da paixão. Isso tem a ver com maneira de ser. De uma nação, do povo, não é? Claro, também ficamos apaixonados. Mas não concordo contigo ao falar, então, o chinês é uma língua muito lógica, muito concreta. Não, somos iguais, então também temos tantos termos, palavras para expressar-nos o que sentimos, emoção. Não sou montanha, rio, sol, lua. Também somos muito sentimentais. Falando da tradução, é verdade. Aliás, então, a nossa língua não é uma língua tão concreta. Pelo contrário, muito sensível. E não é tão direita como a língua portuguesa. Quando falamos da paixão, até quando descrevemos um ato erótico, nunca usamos uma linguagem direita, sempre através, claro. Agora está monte. Pássaro, rio, água, metáforas. Metáforas. É uma linguagem muito metafórica e simbólica. Tá. Ok, falando da tradução da poesia, então eu também posso citar um exemplo, falar do exemplo. O tradutor chinês muito conhecido, então, traduziu poemas de Frederico Lorca, poeta espanhol. Há dois versos deles, né, são muito simples. Nem há verbo nestes dois verbos. Não sei como se diz em espanhol. Então, cavalo na montanha, barco no mar. Tá. São dois versos do poema dele. Mas o tradutor, né, então, colocou mais termos na tradução. Digamos, esse ato, né, então, é dar patas ao serpente. Ele traduziu, então, o cavalo corre na montanha. O barco navega no mar. Acho que não é necessário. Basta fazer uma tradução literal. E ficaria lindíssima, então, em chinês. Aliás, não é exato. Aliás, a tradução literal parece o poema chinês. Tá. Então, evoca muito espaço. Cavalo na montanha. Não é preciso de colocar correr. Sobre isto também, minha experiência, não tanto na poesia, mas mais até na filosofia, leva-me a dizer que as nossas duas culturas, de facto, são duas
é muito difícil traduzir diretamente um termo, mesmo em filosofia, porque os chineses não delimitam, de facto, não há uma definição dos termos. O mesmo termo surge repetido no mesmo texto, com sentidos diferentes, muitas vezes, ou ligeiramente diferentes. E isso leva-nos à necessidade de, para explicar um termo, escrever 3 ou 4 páginas, para que o leitor português possa perceber, digamos que o escopo daquele termo, daquela... Vocês podem ver isso no estudo maior, onde eu faço a explicação de 9 conceitos fundamentais da filosofia chinesa ou do pensamento chinês, e tive que fazer isso porque não é, digamos, não há o rigor grego de delimitar, definir, e como vocês sabem, definir é ver o fim, portanto é delimitar, é fazer uma fronteira. Isto só quer dizer isto, o que também, de algum modo, é estabelecer uma verdade. E não é esse o objetivo do pensamento chinês, não é estabelecer uma verdade, mas sim ter uma determinada eficácia naquele momento do discurso, no contexto concreto em que ele é produzido e não no contexto geral científico, ou, se quiserem, à procura de uma verdade. Portanto, nós temos maneiras muito diferentes de olhar o mundo e abordar o mundo. Não sei qual é a melhor, não temos aqui que as hierarquizar, temos se calhar que usar ambas, conforme a nossa sensibilidade ou a nossa necessidade. Pronto, era isto também que acho que se pode dizer. Desculpa, eu só queria dizer isto. Falou há bocado da tradução e das dificuldades que se colocam à tradução. Jorge Steiner, recentemente falecido, falava que não se atrevia a traduzir poesia. O Dr. Carlos Moraes José diz que há uma grande diferença entre poesia que é traduzida por um poeta e a poesia que não é traduzida por um poeta. E isso põe-me em causa enquanto consumidora. Porque a necessidade aguça o engenho, obviamente, mas também pode não aguçar assim tanto. O papel do editor qual é aí? Porque eu, enquanto consumidora, fico sujeita a uma boa ou uma má tradução. Uma boa tradução, ou seja, uma tradução poética, ou uma tradução não poética. Como é que a seleção se faz? Então, primeiro tem que selecionar um tradutor que seja poeta. Não, para mas eu não conheço o poesia. tradutor. Eu sou uma consumidora. Neste caso deste livro concreto, o Rui Cascais Parada tem vários livros de poesia, é um poeta publicado em Portugal, etc, etc. Portanto, e depois também o editor tem que ter a honestidade de lhe dizer muito claramente que não há traduções definitivas. Exato. Amanhã vem outro poeta e traduz de outra maneira e pode ser melhor, pior, diferente, mas nem do francês para o português. Quer dizer, há traduções horríveis do francês para o português. Portanto, de versos de Baudelaire, de não sei o quê. Exato. Há coisas horríveis. No entanto, tem sido traduzido ao longo do ano e há outras maravilhosas. Exato. Portanto, eu até às vezes diria que há certos tradutores que melhoram o poema. Até me atrevo a dizer isto. Percebe? E até do espanhol, eu tenho encontrado coisas. Lembrei-me por causa do Frederico Garcia Lorca, eu tenho uma edição, comprei no Brasil, bilingue, felizmente. Comprei até numa banca de jornais, eles tinham lá uma tradução, e eu achei aquela tradução em português uma coisa horrível. E ainda por cima tinha ali a tradução, tinha o original em espanhol, era muito fácil de comparar, porque são duas línguas muito próximas, mais próximas que o português e o espanhol. Acho que só se for, não sei, o português e o galego. O espanhol, neste caso, o castelhano, não é? Portanto, é isto que eu queria dizer. É que há sempre... Isto não acaba, é um trabalho que temos de ter a honestidade de dizer que não há traduções definitivas. Que pode haver sempre, daqui a uns anos, uma tradução melhor, uma tradução mais profunda, etc, etc. Mas, no entanto, temos que a fazer. Porque o importante aqui também é proporcionar aos leitores o mundo do poeta. Quer dizer, e isso é muito importante. Quer dizer, nós sabemos, por exemplo, sei lá, eu li Libai numa tradução portuguesa primeiro, não é? Eu não sei se a tradução é perfeita, certamente não é. No entanto, eu fiquei fascinado com o mundo daquele poeta, não é? Fiquei fascinado com a liberdade daquele homem, com a sua capacidade de andar pelo mundo, de olhar para a diferença, de sentir a lua, de se embriagar, de amar, etc. Fiquei fascinado com aquele poeta. E, no entanto, não sei se li uma tradução definitiva ou uma tradução
não sei o quê, pronto. Portanto, o que é importante nestas traduções é nós podermos entrar, de facto, neste universo que os poetas... Porque é isso que é a poesia, é a construção de mundos, a construção de universos dos quais nós retiramos sentimentos, sabedoria, modos de estar, etc. Portanto, eu penso que é importante nós fazermos estas traduções, embora as saibamos erradas, as saibamos incompletas, imperfeitas. É como as nossas capelas imperfeitas. Não são imperfeitas, mas são lindas, não é? Pronto, é um bocado assim. Exato, a tradução é como leitura. Cada leitura, não é? Se calhar, onde você lê o livro, hoje não é, voltou a ler o mesmo livro, então já é outra leitura. Portanto, cada leitura é acordar, despertar. Então, a escrita, por isso a tradução é a mesma coisa. A tradução é leitura profunda, aprofundada. Por isso, então, a tradução não é, então, também há pessoas que defendem a tradução tem que ser sempre atualizada, de acordo com a mudança temporal. Também de acordo com o nosso gosto, porque cada época não é, pessoas não é, têm gostos diferentes. Uma pergunta. Eu não conheço Lirre, o primeiro poema que eu vi foi aqui, foi o professor Liao que disse, mas disse também que ele tinha cortado um pouco com aquela rigidez dos poetas da dinastia Tang, Li Bai, Wang Wei, etc. Em que sentido? É que ele foi um poeta progressista da dinastia Tang? O poeta? Progressista, que cortou um pouco com a rigidez da poesia da dinastia Tang. Foi o professor que disse isso há pouco, certo? Inovador. Inovador. Eu digo a verdade, também não li muito a poesia de Li He, sim, mas por poemas que eu tenho lido, não é? Acho que então ele construiu um mundo muito próprio. Portanto, um mundo um bocado estranho para nós, porque ele nasceu numa família nobre, depois teve uma carreira muito falhada, então, por isso tem um coração muito oprimido, muito triste. Mas a gente valoriza este poeta por causa da sua maneira inovadora de fazer poemas, uma maneira muito diferente então de Li Bai, de Tu Fu. Então ele é assim, Tu Fu, não é? Então preocupa-se muito com a vida do povo. Li Bai, não é? Li Bai para nós, não é? Então é o único poeta livre, não liga a ninguém, imperador, então imperatriz, então para ele não é nada. Claro, ele só liga o vídeo, não é? Exato. Então, é o espírito livre, símbolo da liberdade. Para mim, é o único poeta chinês que tem essa atitude, tem esse espírito. Tá? Mas Li He não é? Li He, então, acho que vive muito do seu mundo próprio, tá? Tristeza. Então, ele também evoca muito o mundo de fantasma, sim, não é? Fantasma, tá? Até a figura dele, não é? Dele, então, fisicamente, é bastante estranha. Enfim, para nós, não é? Então, é o talento demoníaco. Tá. Nós ontem falámos aqui o Shiva falou do Pu Sonling. O Pu Sonling escreveu histórias... Tu também traduziste, não é? Estamos a traduzir também os contos de Pu Sonling, que é um dos primeiros escritores do mundo a fazer aqueles contos fantásticos, etc., que metem muitos espíritos e metem, enfim, coisas estranhas que acontecem. E é curioso que na introdução ao seu livro o Pu Sonling fala de Li He.
chama-lhe o donzel das unhas longas, porque, ao que parece, Li He cavalgava muito, andava muito a cavalo e tinha um bornal onde guardava o papel e com as unhas longas ele tirava as folhas de papel e escrevia mesmo em cima do cavalo. Portanto, é um personagem assim meio louco, há quem lhe chame o Rambo chinês também, etc. E que criou, de facto, até segundo o próprio Paul Son-Lin, que o cita porque ele vai escrever histórias estranhas, não é? Vai escrever... E vocês verão no livro, através das notas, que há uma série de referências a demónios, a fantasmas, a situações menos esclarecidas, digamos, do real. Portanto, não é de todo um poeta realista, não é de todo um poeta como o Du Fu, não é? Portanto, ele evoca muito da cultura chinesa antiga, esse lado fantástico, por assim dizer. Muito curioso também acadêmicos chineses, né, usaram o termo ocidental para classificar este poeta, Li He. Poeta romancista. Romântico. Não? Ah? Romântico. Romântico, né? Romântico. É, romântico, exatamente, porque cria o seu mundo como aos românticos. Romântico. Cria o seu mundo como aos românticos. Sim. Então, mas esses conceitos, né, romantismo, radismo, tudo vem também do Ocidente. Pois. É muito bom e estar aqui hoje, ouvir assim e ter a tradução do livro Li He, porque eu conheci ele através da disciplina de fonética que eu tive em Pequim no ano passado, juntamente com Li Bai, e não tive a oportunidade antes de ver o texto dele ser traduzido para português, mas hoje tenho. Então, assim como também Li Bai, e já proclamei assim poesias de Li Bai ao vivo em Pequim também, tudo no ano passado, e que foi muito bom, uma experiência muito boa. E também agora hoje, atualmente, nos dias de hoje, estou trabalhando no meu livro e que quero vir com um livro mesmo que não é só português, mas também tenho minhas poesias, já tenho uma dezena de poesias em chinês. É um livro que eu estou trabalhando agora e neste momento estou procurando uma editora. É isso. No que diz respeito ao tema de hoje. E como também um amante de poesia, né? E ainda mais, também passei a gostar da poesia chinesa. Passei a interpretar, para além de poesias, músicas e chinesas, porque é uma coisa também que eu gosto de fazer, não só quando escuto música, quando leio poesia, e sinto mais perto cada vez da cultura chinesa. É nesse ponto que eu quero falar, porque uma vez eu falei com o meu professor de história, eu falei assim, professor, eu tenho um sonho. Ele perguntou, qual é teu sonho? Nidaman Xian se chama. Professor, meu sonho é traduzir esses textos acadêmicos que eu estou aprendendo agora e traduzir pela minha própria língua. Traduzir esses textos acadêmicos para a minha própria língua. Isso daqui a 20 anos estudando chinês, mas tem que ser 5 horas todos os dias. Ele falou 20 anos estudando chinês, mas tem que ser 5, 6 horas todos os dias. Você tem que tirar esse tempo. Eu falei, não, pessoal, e não é só 20 anos. Você tem que entrar mesmo. Agora, porque já estou começando a interpretar, porque é só agora que eu estou começando a entrar mesmo. Você tem que entrar na cultura, você tem que entrar na filosofia, você tem que saber como o chinês pensa. Você tem que saber como Li Bai. Se você pegar um texto de Li Bai agora e você não saber que Li Bai andava de montanhas para montanhas, em todo embriagado, e a lua, que era toda maravilha para ele, escrevendo poesias, essencialmente, você não vai entender nenhuma poesia de Li Bai. Não vai entender.
Você só vai ler e são lá caracteres com o seu próprio som. Você não vai entender. Então, é a entrada no próprio fisiológico, no próprio psicológico chinês, na própria parte cultural. Se não entrar naquela parte cultural, você não vai entender a poesia. Você não vai entender os textos. Você não vai conseguir, de uma certa forma, perceber, naquele momento, o poeta. Porque o poeta, o escritor, escreve e depois tem a reação, a interpretação. Ok, eu tenho um conselho para você, aprender rapidamente a nossa língua, namorar com uma chinesa e todos os dias falar com ela e daqui a meio ano já consegue falar como eu. Acelera o processo. Há mais perguntas? Força. Ali. Não é uma pergunta, é só um comentário rápido a propósito das traduções. Pode ficar para reflexão. No final do século XIX, a primeira tradução de Camões foi feita por um estudante de medicina de 24 anos. No final do século XIX, a segunda tradução de Camões foi feita por um matemático. A terceira tradução dos Lusíadas completos foi feita por um poeta que falava muito mal português. E só a última tradução dos Lusíadas para checo, em 1958, é que foi feita por alguém que sabia português e era poeta. É para verem a amplitude do potencial de tradução que existe e para imaginarem os resultados que terão saído da tradução de Camões por um futuro médico, por um matemático, por um germanista e depois, finalmente, por um lusitanista. Ok. É isto. Já por aqui? Mais perguntas? Não? Bom, então para encerrarmos, chegamos ao fim, não é? Chegamos ao fim desta semana e eu gostava de vos dizer aqui umas coisas em jeito de balanço que eu escrevi para encerrar então esta Semana da Cultura Chinesa, que acho que foi muito gratificante para mim, espero que tenha sido muito gratificante para vocês. Agradeço desde já à Fundação Rui Cunha nos ter recebido aqui, ao Jornal Hoje Macau e aos Livros do Meio, e agradeço também à Fundação Macau e à Casa de Portugal em Macau que ajudaram a fazer estes livros. E então, dir-vos-ia, dos portos frígidos da Europa, atravessando mar e medo, até a Índia ser memória de um odor, desceram da caravela, dizendo à China alistarem para comerciar, e que sua mercadoria era úmida, de suor e sal, a implorar praia, para o sol venerarem, como nas Áfricas haviam cometido. O mundo acabava aqui. Os Xins não acolheram, também não hostilizaram. Deixaram-nos andar ao abandono nesta terra, por vezes de gigantes, e ser fantasmas de uma récita improvável. À margem da vida e dos dias, ainda hoje, esses espíritos da Lusitânia aqui desfilam e se reproduzem, entre guinchos e gargalhadas, abismos de baías e o redondel de sucessivas pestes. A verdade nunca os afligiu, nem o badalar das horas os apoquentou. Das igrejas brotavam anjos e o farto Buda sorria entre dois folguedos infantis. As histórias escapavam de bibliotecas para encher as praças moles. Não viera o crucificado, mas sua mãe, pairando sob a rocha feita templo, abençoava a cidade e garantia a paz. As árvores floriam todas as primaveras. As aves arribavam e algumas quedavam-se, presas firmes do lodo. E veio o jogo, para que os homens criassem mundos, como só as crianças criam mundos. Homens, finalmente infantes. Desirmanada na praia, a mercadoria ainda atende o sol. Reza por todos, assiste ao desfolhar dos séculos. Nada por aqui se passou, e como escreveu Auden, nada de sério,
aqui poderá acontecer. Ora, algo de sério aqui tentámos fazer durante uma semana. Algo que não fique na sombra dos nossos gestos e nos restos dos nossos dias. Algo que permaneça convosco nesta cidade, mas que se espalhe ao mundo nesta língua, por vezes rude e surda, de outras maviosa e branda, que do Tejo ao Rio das Pérolas, por naus humanas, viajou e se instalou. Foi tempo de nela visitarmos a cultura chinesa, o pensamento, a estratégia, a pintura, a etnografia e hoje a sua cúpula, a poesia. E como é vasto este mar! E tanto fica por navegar, ilhas por desembarcar, continentes por descobrir, e gentes, bichos, histórias, plantas, mistérios, palácios e cabanas por encontrar. Tanto, tanto e mais além. Conversámos com Confúcio, espantámos-nos com Frederico Rato e Sun Bin. Pela mão de Mestre Leong, levemente pintámos a nossa primeira flor, desenhámos os nossos primeiros caracteres. Descemos ao inferno com Shiva e dele trouxemos o espanto de 2 mundos. E hoje, com Yao Feng, cavalgámos as estrofes de Li He, o donzel das unhas longas, mestre da palavra e do espaço. Por uma vez, não foi solitária a viagem. Contou com todos os que aqui se deslocaram e também com outros, que na distância nos seguiram, dando bom uso à tecnologia que tantas vezes nos abafa. Não fomos perfeitos e muito ficou por dizer, como muito fica por fazer. Quedam-se os livros para ler e para ler. 1, 2, muitas vezes. Como Macau sabe muito bem, o importante é o que fica, não o que passa, sem deixar memória. E as nossas memórias destes dias permanecerão para sempre nas páginas destes livros, de geração em geração, sempre prontas a novas leituras, sempre disponíveis a novas interpretações. Uma coisa tende como certa, é que prometemos voltar, nesta língua, a este mar, e nele pescar outros peixes, outras sereias e monstros, outras ilhas por visitar. Não seremos breves, a mercadoria ainda está por secar. Temos de história comum 500 anos e outros 500 por cumprir. Assim eu entendo o que é cumprir Portugal. Muito obrigado. E pronto. E acabou. Muito obrigado a todos. Até à próxima.